Iniciamos vendo um homem chamado John correndo apressadamente em uma floresta irlandesa. No entanto, estando perdido, ele volta ao mesmo ponto algumas vezes. Ele então vê uma placa sobre uma base feita de galhos, um crânio animal e uma placa que tem escrito: Ponto sem retorno 108. John fica apavorado, pois percebe que está correndo em círculos em uma floresta imensa. Sabendo que o sol já se pôs, John começa a escalar uma das grandes árvores para tentar se proteger de algo, contudo acaba caindo e se ferindo. John, apavorado com a situação e escutando algo se aproximando por detrás das árvores, ele pega uma faca de sua mochila. O barulho se torna ainda maior, como se fosse algum tipo de fera rosnando. Infelizmente não demora para tal criatura chegar até onde John está, o deixando sem acreditar em tal existência. Contudo, o que quer que seja leva arrastando John para um buraco onde só se pode ouvir seus gritos. A cena muda para uma jovem americana chamada Mina, que trabalha com resgates de animais na cidade de Galway. Seu chefe a chama para mostrar uma bela ave, e diz que ela será responsável por levá-la para um zoológico que fica um dia de viagem da cidade em que estão. Mina aceita e volta para casa com a ave. Ela passa um tempo sentada de frente para o pássaro e conversa com ele sozinha. Ela conta que sua mãe faleceu há 15 anos atrás, por isso ela tem suas feições abatidas. Mina fala que vai sair e assim que se levanta, o pássaro repete a fala dela, mostrando que é uma ave inteligente. A jovem se troca e coloca uma peruca. Ela vai a um bar e se apresenta a um homem como Caroline. Após uma breve conversa, ambos tiveram uma noite agradável. No dia seguinte, Mina pega o pássaro e em seu carro inicia sua jornada. No caminho, ela conversa com o pássaro para passar o tempo, e momentos depois a vemos em um posto de combustível para reabastecer. Ao entrar no carro, Mina recebe uma mensagem de voz de sua irmã Lucy, que a questiona por que ela não foi ao memorial de sua falecida mãe. Lucy conta como foi e ao final fala que se preocupa com sua irmã, e pede para que ela retornasse à ligação. Mina, que ainda não superou a morte de sua mãe, não liga, e continua sua viagem. Ali no posto tem uma placa onde mostra vários cartazes de pessoas desaparecidas, e todas seguiram para a mesma direção que Mina está seguindo, que por sinal é a mesma redondeza onde John foi levado pela criatura. Mais tarde na estrada, a jovem continua ouvindo a mensagem de sua irmã, e por um momento acelera o carro, mas retoma a postura e continua a dirigir com cuidado. Um tempo depois, ela sendo guiada pelo GPS, chega em uma densa floresta por onde a estrada corta. Porém, não muito depois de adentrar a mesma, o seu aparelho mostra pane, e o rádio muda de música e desliga. De repente, o carro para, deixando Mina sem entender a situação. Ela sai do carro para ver onde está e ali próximo vê uma placa que diz: Ponto sem retorno 12. Mina decide dar uma volta para ver se encontra algum morador nas redondezas e leva o pássaro com ela. No caminho, Mina vai gritando pedindo por ajuda, porém temendo se perder, ela não se afasta 50 metros do veículo. No entanto, ao se virar, ela não vê seu carro. Essa situação a deixa ainda mais assustada, e ela corre para onde seu veículo estava, no entanto o mesmo sumiu. Já pensando que vai morrer ali perdida na floresta, chama o pássaro de Darwin para serem mais achegados. De repente um barulho começa e em seguida um grupo grande de aves passa sobre sua cabeça. As coisas ficam ainda mais assustadoras quando o chão treme e após esse episódio algo passa entre as árvores próximo a Mina. Ela corre na direção e ao chegar no local vê uma senhora parada a observando, contudo a mesma continua a correr. Mina decide segui-la e diz que precisa de ajuda, com medo diz que tem algo estranho na floresta. A senhora some de vista, mas de repente surge abrindo uma porta de um abrigo quadrado. Ela chama Mina para dentro caso ela quisesse sobreviver, então rapidamente Mina entra. A senhora se chama Madeline, e ali com ela tem mais dois jovens, Kiara e Daniel. Mina pergunta onde estão e Madeline diz que o chamam de poleiro. E assim como Mina, eles também se perderam ali. A senhora explica que os seres conhecidos como observadores estão na floresta e querem os observar. Ela acalma Mina dizendo que não vai acontecer nada com ela. O grupo fica de frente para um espelho que pela noite só podem se ver, mas não o exterior. Kiara fala que os seres vêm todas as noites para os observar pelo lado de fora, e ficam olhando eles até o sol nascer. Daniel fala que os seres chegaram e Madeline pede para Mina dar um passo à frente. De repente um barulho começa e logo o jovem percebe ser aplausos, e Madeline explica que são os seres a aplaudindo e dando boas-vindas para ela. A noite passa e ao amanhecer Mina decide partir para encontrar o caminho de casa, porém seus novos amigos dizem que ela não vai conseguir, contudo a senhora diz para deixarem. Mina segue na floresta para uma direção qualquer, achando que irá encontrar o carro. No entanto, não muito distante do poleiro, ela escuta uma voz feminina a chamando e olhando para o lado vê uma mulher. Mina assustada corre, levando consigo o pássaro. Ela chega em uma área que pode contemplar a grandiosidade da floresta que a cerca, e a certeza que sair dali é quase impossível. Mina, sem escolha, retorna para a floresta.
onde Madeline se aproxima dela e afirma que todos eles já tentaram sair daquele lugar, mas todos fracassaram. A senhora a chama para mostrar algo, dizendo que a floresta pode os causar alucinações e levar a pessoa à loucura, contudo podem aprender a dominar a si mesmos para não serem dominados pelo mal que os rodeia. Madeline mostra a mesma placa que Mina viu antes, mas agora identificando o ponto sem retorno 44. Madeline diz que elas estão espalhadas pela floresta e formam um círculo quase perfeito. E para Mina saber, cada placa fica meio dia de caminhada até o poleiro. Mas também ela deve saber que se ultrapassar a marcação, ela pode se perder e nunca mais voltar. Mina pergunta quem fez as marcações, e a senhora diz que os jovens os chamam de professor. As duas voltam para o poleiro e mais tarde, já de noite, Daniel, que tem alguns distúrbios mentais, se faz de apresentador para os observadores. Mina pergunta o que deve fazer, e então Madeline pede para agir normalmente. Kiara se apresenta para os seres, mostrando um passo de dança, e Mina a admira também. No dia seguinte, a jovem Mina segue junto com Kiara. Momentos depois, Kiara conta o que gosta de fazer e fala que seu marido John saiu há 6 dias e ainda não voltou. E por um momento ela achou que ele havia enviado Mina para o lugar, mas a jovem não o conhece. Kiara segue seu caminho, mostrando para Mina algumas plantas medicinais, no entanto Mina a pergunta o que os seres querem deles. Kiara diz que não sabe, porém Madeline diz que só de ver um deles, a pessoa enlouquece. Kiara em seguida leva Mina para ver uma toca que liga a uma cadeia de túneis subterrâneos, onde ela fala que é onde os observadores se abrigam durante o dia. E isso a deixa tranquila, pois sabe que os seres não saem à luz do dia. Mina pergunta o tempo que Kiara está ali, e pensando um pouco, ela fala que há 5 meses. Todos voltam para próximo do poleiro, onde Madeline junto aos outros dizem que nunca Mina deve virar as costas para o espelho, abrir a porta após o anoitecer e não se aproximar das tocas. A senhora fala que os observadores os deixam vivos porque eles seguem as regras, então Mina deve cumpri-las para se manter segura. A noite chega e, como de costume, Mina assiste vídeos na televisão. Enquanto isso, no lado de fora, uma criatura passeia entre as árvores. Mina tira um tempo e vai até o espelho. Ela toca algumas vezes em seu reflexo e põe seus ouvidos para escutar o exterior. A jovem acaba escutando um suspiro estranho e volta para a cama com medo. De repente, os seres batem no espelho, assustando Mina, que fica de pé. E Madeline levanta para pedir que Mina fique parada para que os observadores a admirem, enquanto continuam batendo no vidro e soltando rosnados bizarros. O dia seguinte chega e Mina segue com Daniel, que agora é o responsável pela caça dos alimentos desde a partida de John. Mina continua a ver uma mulher, mas percebendo ser alucinações, volta a atenção para Daniel e o pergunta o tempo que ele está ali, e o mesmo conta que há 8 meses e alguns dias. Mina pergunta se ele viu um observador e Daniel diz que não, pois se verem ficarão loucos. Mina o questiona se Madeline quem disse isso a ele, então afirmando que sim, ela fala que não acredita e diz que ele mostra não acreditar também. Em seguida eles vão até uma das tocas e mesmo Daniel pedindo para Mina não entrar, ela com a ajuda dele entra. Ao descer, Mina está sob a luz do sol e Daniel pede para ela não sair da luz, porém Mina usa um isqueiro e caminha pela toca. Ela acha um jornal com a data de abril de 1992, uma câmera velha, um urso de pelúcia entre outros objetos. Mina então decide levar consigo os achados. Enquanto Daniel está erguendo as coisas, um rosnado ecoa por trás da jovem. E quando ela se vira para verificar, percebe algo se aproximando pela escuridão. Apavorada, Mina manda Daniel jogar a corda. E quando uma mão bizarra tenta penetrar a luz do sol se queimando para pegar a jovem, Daniel joga a corda, afastando o ser sombrio. Mina leva as coisas para o poleiro e diz que acharam na rota que estavam fazendo. E antes de irem para onde Daniel está, Madeline, desconfiando de algo, pergunta o que Mina viu, porém ela diz não ter visto nada. Daniel, dentro do poleiro, afirma que equipamentos eletrônicos não funcionam fora do abrigo, mas dentro do poleiro podem ser ligados. Ele afirma que provavelmente o professor criou alguma fonte de energia que pode estar abaixo deles. Daniel mostra saber mexer com os eletrônicos e conecta a câmera com a televisão para funcionar como monitoramento externo. Mais tarde de noite, o grupo está aguardando para verem os observadores, porém os mesmos estão demorando a chegar. Assim que falam, estranhamente surge na câmera pernas humanas, indicando estar na porta de entrada. Porém, Madeline fala que isso é impossível ser alguém, pois ninguém vive fora do poleiro após o pôr do sol. Madeline fala que é um truque para abrirem a porta e afirma saber que Mina mentiu sobre onde achou os objetos. De repente, o que parece ser um homem no lado de fora começa a reclamar de dor e pede ajuda. Achando ser John, Kiara se levanta e vai verificar se realmente é ele. A voz de John é ouvida e Kiara tenta abrir a porta, mas Madeline não permite, falando que é uma das regras. O suposto John fala que está ferido e precisa de ajuda, mas Madeline se volta para Mina e a questiona mais uma vez para onde ela foi pela manhã. Mina, intimidada pela situação, diz que desceu na toca e reafirma o desejo de não querer ficar ali.
Voltando-se a atenção para quem esteja lá fora, Kira pergunta algo para o suposto John. Ela o pergunta sobre um livro, mas o desconhecido diz que não sabe. Isso deixa Kira desconfiada e em dúvidas, pois John que o deu para ela. Ela, no entanto, insiste e pede para ele olhar para a câmera que está na porta para provar que é ele. E surpreendentemente o mesmo mostra ser John, que logo é arrastado para longe. Isso deixa Kira desesperada, querendo abrir a porta para ajudar seu esposo. Mas logo se detém, pois rosnados sinistros são ouvidos e a câmera é destruída. O grupo se posiciona em frente ao espelho, mas os seres mostram estar furiosos e começam a bater na parede espelhada. E isso faz algumas rachaduras no vidro. Na manhã seguinte, o grupo segue até a toca de onde tiraram os objetos, e Madeline joga a bicicleta de volta. Ela fala aos demais para não quebrarem as regras, mas os anima dizendo que acharão uma saída. Momentos depois, dentro da toca, uma criatura desconhecida pega a bicicleta e a arrasta. Alguns dias se passam e Mina reflete sobre sua vida, e lembra do dia que perdeu sua mãe. Elas estavam em um passeio de carro quando Mina ficou sendo uma menina desobediente e acabou fazendo sua mãe tirar a atenção da estrada. Isso foi suficiente para o carro desviar e bater de frente com outro veículo. E com o acontecido, apenas Mina e sua irmã sobreviveu. Mina desenha na sua agenda os pontos marcados e agora é responsável por pegar plantas medicinais. Ali próximo, ela observa Madeline e Daniel discutindo, pois Daniel é lento em preparar as armadilhas para a captura de alimento. Mina volta para o poleiro, onde já desenhou no chão do lugar parte do território já vasculhado. Kira está sentada na cadeira, mas assim que Mina fica desatenta, Kira sai do poleiro. Mina, preocupada, segue a direção que sua amiga foi. Ela chega até Kira, que está prestes a se jogar em uma das tocas, almejando ser arrastada para onde seu marido está. De repente, um grito chama a atenção delas e, indo verificar, observam Madeline amarrada pelos pés e Daniel fez isso. Ele está alucinando e corre. Kira o segue enquanto Mina desamarra Madeline para voltarem ao poleiro. Infelizmente, quando retornam, encontram o lugar fechado e o pior. Já está anoitecendo e Daniel não permite a entrada das duas. Sabendo que Daniel não abrirá, Madeline leva Mina para um abrigo feito com galhos e algo que está deixando o local podre. E isso tende a disfarçar o cheiro delas, contudo Madeline diz que tem a regra de todos eles dentro do poleiro bem na luz para serem vistos. Daniel e Kira aguardam os observadores e enquanto isso uma criatura humanoide aparece em cima do abrigo onde estão as duas mulheres. E rosnando se aproxima delas, mostrando ter um rosto apavorante. A criatura se afasta para o poleiro e fica totalmente de pé, mostrando ter um corpo humanoide, mas a aparência sombria de um monstro. O mesmo solta um grito aterrorizante e em seguida mais deles se aproximam do poleiro para observar. Quando percebem que as duas mulheres não estão, todos rapidamente saem à procura de Madeline e Mina. Felizmente isso é um tempo precioso que as duas têm para fazer Daniel abrir a porta. Daniel enfim abre e Madeline está muito chateada, mas eles não têm tempo para discutir e então se posicionam na frente do espelho. Madeline então conta sua real história, onde ela era uma professora de história de contos folclóricos e mitologia, e sabia do perigo que tinha nesta floresta, mas ela mesma decidiu entrar naquele lugar. Ela conta que foi só quando viu um observador pela primeira vez que percebeu o perigo que tinha ao seu redor. Madeline diz que caçava por conta própria e um dia quando o sol estava se pondo e estava voltando para o poleiro, ela viu um ser, que tinha semelhanças reais com a aparência dela, contudo mais alta e com rosto macabro. Madeline conta que os observadores são seres muito antigos, contudo são conhecidos em muitas lendas e tradições por outros diversos nomes, tais como changelings, fadas, seres possuidores de asas e magia. Eles têm o poder de estudar suas vítimas e de se transformar nelas, podendo até falar com sua voz. Os observadores correm pelo lado de fora e mostrando que o que Madeline diz é verdade. Um deles fala com a voz de Kira, outro com a de Daniel, outro com a de Madeline e um com a voz de Mina. O grupo, temendo que os observadores entrem, arrastam a mesa para a porta. Com isso, o tapete debaixo da mesma é descoberto e percebem que existe uma passagem. Daniel bate contra a parte soldada até que se quebre, e em seguida, ao abrir, descobrem um bunker. E sem perda de tempo, abrem na busca por abrigo. Mina entra primeiro levando seu pássaro junto, em seguida os demais entram, antes que os observadores consigam entrar no poleiro arrebentando o vidro e a porta. O local é um grande bunker, possuindo eletricidade, mantimentos e quem havia habitado ali estava estudando também os seres. Vendo um computador, Mina começa a mexer nele, esperando achar alguma coisa. Ela encontra uma pasta com muitos vídeos e um deles apresenta o professor e doutor Rory Kilmartin, que faz sua primeira gravação no dia 24 de setembro de 2009. O professor fala que ali é sua fortaleza, e que as criaturas vêm todas as noites até ele e o observam através do vidro. Dias depois, em outra gravação, o doutor fala que os observadores estão se aperfeiçoando cada dia, e estão se transformando para se parecer com ele, mas erraram nas proporções, mas estão aprendendo rápido.
Um dos vídeos conta que na construção daquele lugar o doutor contratava 13 homens por dia. Homens que não tinham dinheiro e nem família, pois sabia qual o destino deles na noite vindoura. Ele, próximo do anoitecer, os convidava para jantar do lado de fora enquanto ele seguia para dentro do bunker. E em seguida só podia ouvir os gritos deles. Outro vídeo mostra o professor contando que viu um observador, porém na forma de uma menina. O doutor ressalta o poder que a criatura tem de mudança de forma e ser quase que igual à sua duplicata. Mina coloca outro vídeo onde esse mostra o doutor com uma das criaturas, dessa vez dentro de uma gaiola no bunker. O mesmo se aproxima e diz que não o machucará, mas o ser se ergue e mostra furor. Mina coloca logo o último vídeo, de número 300, onde que o Martin fala que quando está lá em cima sente repulsa do que vê. E mesmo tendo um plano de partida do local, diz que não voltará para o mundo humano e destruirá sua cobaia e a si mesmo. Ele diz que tem um barco localizado no rio depois do ponto 134, e fala para quem está vendo o vídeo para seguir os pássaros, pois eles sabem sair da floresta. Em suas últimas palavras, ele pede para que quem sair da floresta fosse até o seu escritório na faculdade e destruísse tudo. O vídeo continua a gravar e o mostra subindo para cima no poleiro e 2 tiros são ouvidos. Após saberem de tudo sobre o doutor, o grupo passa a noite de uma forma mais alegre para esquecerem do perigo. Na manhã seguinte, o grupo se prepara e partem, com Madeline os orientando para ficarem atentos, pois a magia presente na floresta irá querer os deixar confusos e se perderem. No ponto 134, o grupo para, e Mina solta o pássaro esperando que ele encontre a saída. Um tempo depois de atravessarem o ponto 134, o grupo passa por um local conhecido nas lendas como a rocha que tampa a passagem das fadas aprisionadas. Madeline explica que os seres mágicos viviam como deuses entre os humanos, e era uma ponte entre a natureza e a humanidade. Contudo, houve um tempo que o poder deles assustava os humanos, então as duas raças entraram em guerra. Os Changelings foram aprisionadas em uma tumba profunda, onde a mesma foi fechada com uma grande pedra para que assim fossem impedidos de retornar. Madeline fala que há séculos esses seres se arrastam para a superfície, apenas para descobrir que perderam sua magia, suas asas e que não podem sair daquela floresta. O grupo continua o caminho, temendo não conseguirem. Começa a chover e de repente um grupo de pássaros passa por eles, indicando que a noite se aproxima e a floresta ficará ainda mais perigosa, pois os Changelings começam a sair de suas tocas. Felizmente o grupo chega ao rio que o doutor relatou e ali próximo o barco. Eles ficam animados, mas escutam os rosnados dos seres. Apressadamente o grupo corre para o barco, mas o tolo Daniel escuta o suposto John o chamando. Quando as mulheres estão soltando o barco das correntes, elas veem Daniel carregando John, mas Kiara tenta alertá-lo que não é o seu marido. Infelizmente não dá tempo para ajudarem o jovem, que logo descobre estar sendo enganado. O ser com a aparência de John fere a perna de Daniel para o deixar imóvel. Em seguida o domina e o mata. Muitos outros Changelings aparecem à beira do rio e enquanto as 3 partem no barco, observam o Changeling se transformando na aparência de Daniel. Na manhã seguinte, Mina acorda ouvindo os pássaros cantando, e quando desperta observa que estão próximo a uma ponte. As 3 sobem e aguardam, felizmente logo um veículo passa. O motorista do ônibus para e quando Mina pergunta para onde ele vai, o homem diz para a cidade de Galway e com isso as mulheres entram. Momentos depois, vemos o ônibus chegando em segurança na cidade de Galway, e em seguida Mina volta para a sua casa. No dia seguinte, Mina vai até o escritório do Dr. Kilmartin, e conseguiu entrar dizendo ser sua sobrinha. Mina acha um baú onde lá encontra um gravador de voz, onde o doutor fala sobre um pergaminho encontrado, que mostra detalhadamente a história antiga dos tempos em que fadas viviam entre os humanos, antes delas se tornarem selvagens. No pergaminho é ilustrado como as fadas viviam entre os humanos, sendo até mesmo parte da família e parceiros. Contudo, a mistura de ambas espécies criaram seres ainda mais peculiares, onde com seu poder podiam até mesmo duplicar pessoas falecidas. Então veio a guerra, com os humanos amaldiçoando os Changelings e os aprisionando. O doutor fala sua opinião e desejo para com a possível verdade dessa lenda, pois se for verdade, a humanidade poderia usar tal magia para muitas coisas, inclusive trazer qualquer pessoa de volta dos mortos. Mina encontra mais algumas coisas que a deixam surpresa, então ela pega um táxi e vai até a casa de Kiara. Ela mostra algumas fotos de Kilmartin com sua esposa, e a mesma é Madeline. Contudo, a mesma não falou para elas que era a mulher do doutor, e se mostrou desconhecer tal homem como seu marido quando o viu nos vídeos. Mina ainda conta que descobriu que a verdadeira esposa do doutor já estava morta muito antes das pesquisas dele, deduzindo assim que a Madeline que estava com elas todos esses dias é na verdade uma fada transformada. Contudo, imaginam que ela é diferente, pois conseguia andar na luz do sol. Mina, refletindo, lamenta ter ajudado a um dos observadores a sair da floresta, e diz que precisam mandá-la de volta. Alguns minutos depois, as duas aguardam a impostora chegar.
No entanto, quando Mina ia lavar as mãos, ela percebe baratas ali dentro da pia e nota que o ambiente possui magia. De repente, um veículo se aproxima da casa e quando a mulher sai, Mina percebe ser Kiara em seu carro. Assim entende que na verdade o observador havia se tornado Kiara. Mina o confronta e o mesmo diz que irá se tornar ela. Assim que Kiara entra, o observador desaparece e logo em seguida surge atrás dela na forma do corpo de John. O mesmo a nocauteia e depois rapidamente agarra Mina e a joga contra os espelhos ao redor. Mina questiona o observador Madeline sobre o fato de ela os ter protegido todos aqueles dias. Porém, a mesma agora, na forma de Daniel, responde dizendo que os teve como animais de estimação, aprendendo sobre eles e os observando para se tornar semelhante a eles. Após agradecer por Mina a ter ajudado a escapar, ela a arrasta até a porta para dessa vez a observar. Madeline conta que depois de séculos aprisionada, por fim está livre. Ela diz que seu verdadeiro nome de observador é Ain Riostan, entre eles conhecida como o Estranho. Ela começa a se transformar enquanto conta que o professor, após ter chegado na floresta e a encontrou, prometeu dizer-lhe a saída, contudo ele tentou atirar nela, então ela teve de matá-lo. Mina corre para ver como está Kiara, mas passando pela janela de vidro, vê que o observador agora possui sua aparência. O ser rapidamente entra e pressiona Mina contra o vidro, fere o pulso dela e diz que caminhará entre a humanidade usando o seu corpo. Mina tenta conversar com o observador, o questionando sobre ele não saber o porquê pode sair da floresta e andar na luz enquanto os outros não. O fato interessa o ser, que solta Mina para que ela conte o que sabe. Mina então revela que na universidade encontrou documentos que o Dr. Kilmart havia guardado, onde mostrava que no passado as duas espécies viviam juntas e até construíram famílias, tendo filhos que eram chamados Halflings. Mina diz para Madeline que ela não é apenas um observador e sim um mestiço, pois possui em seu corpo DNA humano. Mina então tenta fazer com que o lado humano de Madeline seja o mais forte, demonstrando amor, perdão. Enquanto Madeline luta consigo mesmo internamente, Mina reforça para ela que sabe que ela não é um monstro e acredita que ela pode dominar seu corpo. Mina conta que deve haver muitos outros como ela e que Madeline pode os encontrar para não mais viverem sozinhos ou mesmo dominados pelo ódio que predomina entre os observadores. O ser emite uma áurea de energia e começa a ter suas asas de volta. O mesmo vai para fora e diz que espera Mina estar certa. Em seguida voa para encontrar mais de sua espécie. Após o encontro, Mina vai até Kiara e a ajuda a levantar. Dias depois, Mina conta toda sua história para sua irmã gêmea Lucy, que tem uma cicatriz no rosto. O filme termina com uma garotinha observando da rua a casa de Mina. E logo se revela ser Madeline na forma de uma garotinha.